mais um dia de entrevistas. Essa vida aqui de recrutador não é fácil. Próximo! Oi? Oi, boa tarde. Boa noite, boa noite. Então você é Deus, né? Deixa eu ver aqui, Deus, isso. Nossa, que currículo grande esse teu, hein? Eu nunca recebi um CV tão, uma coisa tão grande. Deixa eu ver. 1113 páginas. Bom, a Regiane já pegou um currículo desse para ler? Não pegaria, com certeza. Olha, são muitas páginas, Deus, e pois é, bem impressionante. Pois é, como você pode ver, eu andei meio ocupado. Estou vendo. E o que o senhor acha que te qualifica para querer esse emprego de ter prioridade na minha vida e de ser o meu Deus? Bom, eu criei o céu e a terra e tudo que nela há. Depois fiz com que toda a sua complexidade abri o mar vermelho para que o meu povo passasse. Fiz brotar a água de pedra no deserto. Fiz cair pão do céu e não deixei que desgastassem suas roupas. E as sandálias também. Mas recentemente eu enviei meu filho para mostrar o caminho certo e morrer por seus pecados. Depois eu ressuscitei dos mortos. Realizei muitas curas e milagres. Não é só isso. Eu também tenho planos para a sua vida. Planos de paz, de bênção, para que você alcance o melhor da sua vida. Bom, tudo parece muito interessante, bem maravilhoso, mas olha, eu acho que eu vou ter que te ligar depois do carnaval. Tem outros candidatos aqui para eu entrevistar, outros currículos. Vai vir aqui ainda hoje o Buda, tem aqui o Kardec, tem os orixás da Umbanda, tem umas estátuas, muita estátua de Santinho que também está na fila aqui para poder vir fazer a entrevista. Maomé também veio lá do Oriente Médio, vai fazer entrevista aqui. Tem dinheiro também está ali, vai ser o próximo. Coisas materiais, tem o status, modinha também é uma coisa que eu vou entrevistar aqui para ver se serve ou não para ser Deus da minha vida. Modinha é uma coisa legal, interessante. Idolatria com os objetivos também está na lista aqui. E quem mandou o currículo recentemente também é idolatria com a família. Isso parece ser muito bom senso, uma coisa muito interessante para eu priorizar e colocar na frente aqui esse ano de 2015. Bom, eu vou analisar tudo com muito carinho e pode deixar que até o carnaval, depois do carnaval, eu ligo para o senhor, tá bom? Muito obrigado pela presença. Muito bom. Quem aqui acha... Quem aqui acha que é assim que funciona com Deus? É assim? Você entrevista Deus e você escolhe se Ele é ou não Deus? Não. As pessoas agem. Mas que as pessoas infelizmente agem assim? Uma grande realidade é que Deus é Deus e Ele não é candidato para o emprego de Deus, amém? Amém. Essa é uma verdade. E colocar Deus em primeiro lugar é uma escolha que exclui todas as outras possibilidades. Se você estiver disposto a eliminar todos os outros deuses da sua vida, você pode ter o Deus verdadeiro. Amém? Vou repetir, se você estiver disposto a eliminar todos os outros deuses, como foi mencionado aqui, você pode ter o Deus verdadeiro. Amém? Porque o primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio 6.
E nós vamos ler aqui do versículo 1 em diante. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos e os seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Ouça e obedeça, ó povo de Deus. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Que todas essas palavras estejam em seu coração. Que palavra? Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou de todo o teu entendimento. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Então, esse é um mandamento de Deus, que quando a gente não consegue quebrar o mandamento de Deus. A verdade é que quando a gente não obedece ao mandamento de Deus, é a gente que se esborracha nele, né? Então é bom a gente aprender nesse ano de 2015 a obedecer. A palavra prioridade no dicionário significa eleger o que vem em primeiro. Eleger o que vem em primeiro. Eleger o que realmente importa para mim. Sabe que com o amadurecimento as prioridades mudam, não mudam? Né? Então, quando eu era adolescente, a minha prioridade era passar de ano para não ficar de castigo no verão e não apanhar de cinta do meu pai. Então, era a minha prioridade, eu tinha que passar de ano, eu tinha que estudar. Então, com o tempo, você vai adquirindo mais responsabilidades e você vai vendo que prioridades mudam. E a minha pergunta para você hoje é: o que você vai priorizar nesse ano de 2015? Porque a gente tem a tendência de priorizar aquilo que precisamos ou necessitamos e também priorizamos aquilo que amamos. Você precisa trabalhar? É uma necessidade, não é, que todos nós temos? Embora você goste ou não do seu emprego, você prioriza ele porque você precisa trabalhar. A gente também prioriza aquilo que a gente ama. E como você tem demonstrado o seu amor e o seu compromisso para com Deus? Então, eu fiz essa pergunta para vocês, que aqui gostaria de ser guiado por Deus em 2015. A maioria levantou a mão, acho que todos vocês levantaram a mão. Quem gostaria que Deus guiasse suas decisões, seus relacionamentos, que Deus guiasse, por exemplo, seus projetos, suas finanças? Todo mundo gostaria disso, que Deus estivesse guiando você em todas essas áreas? Eu gostaria, mas você sabe como você pode fazer isso? Como que você pode permitir que Deus te guie nessas áreas? Eu vou precisar, para ilustrar para vocês isso, de 5 voluntários. Deus vai voltar aqui na cena, Deus vem aqui, e eu preciso de mais 5 voluntários, rapidinho aqui, por favor. Bom, se você conseguir responder essas 5 perguntas, ou se você conseguir no término desse culto começar a colocar em prática, Deus precisa vir na frente de todas essas coisas. Será que Deus está na frente das minhas finanças? Será que Deus está na frente dos meus hobbies, dos meus interesses? Será que Deus está na frente dos meus relacionamentos, dos meus planos, da minha agenda, do meu tempo? Será que Deus está na frente dos meus problemas, dos meus desafios? Como que eu sei essas coisas? Bom, quando Deus está na frente, Ele te guia e Ele te protege.
Quando eu coloco Deus na frente das minhas finanças, Ele é aquele que vai fechar as portas erradas para impedir que eu entre numa roubada. Ele é aquele que vai abrir as portas certas para eu ser abençoado, aquele emprego que eu tanto estou orando e precisando, aquela promoção que eu tanto estou orando e precisando e batalhando. É Deus, quando Ele está na frente, é Ele que vai cuidando. Ele me guia, Ele me protege. Agora, Ele não consegue te abençoar se Ele estiver atrás. Mas muitas vezes a gente não quer Deus na frente, porque isso implica que a gente viva alguns princípios e coloque em prática alguns princípios dele. E aí a gente gosta de Deus atrás, porque aí a gente toma as nossas próprias escolhas, e aí quando sai cagada, quando sai marmelada, a gente pede para Deus limpar. Aí como se Deus fosse com uma vassoura e uma pá e um pano, desinfetando e limpando tudo aquilo que a gente fez de errado. Não é assim? Eu já fiz isso muitas vezes, né? Não namora aquela menina, Deus, mas eu gosto dela. E aí você vai na frente de Deus, aí dá tudo errado, aí você pede, Deus, pelo amor de Deus, limpa essas consequências. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda nessa área, porque eu não soube colocar você na frente. Eu vou pedir para os voluntários sentarem um pouquinho, segurem as suas fichinhas aí, segurem elas, vocês vão voltar daqui a pouco, né? Vamos ilustrar com a palavra. O que é ter Deus na frente? Se você puder abrir aí o livro de Êxodo, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e nós vamos ler Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, versículo 17. Diz assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha que interessante esse texto. A Bíblia aqui fala que Faraó deixou o povo sair. A gente viu que Deus mandou 10 pragas, enfim, aí até que Faraó deixou o povo sair do Egito. O povo estava sendo guiado por Deus, e tinha uma rota muito mais rápida para que eles chegassem à terra prometida, a terra de Canaã, que manda leite e mel. Sendo que, o que acontece? Com Deus Ele nunca pega o caminho mais curto. Fica uma lição para nós: seja paciente. Porque se esse povo chegasse a Canaã em 4 dias, eles não iam ter experiências suficientes para confiar em Deus para conquistar a terra. E eles não iriam ter confiança suficiente em Deus para vencer os desafios. E é isso que Deus permite que a gente passe por um momento de deserto, por uma fase de dificuldade que você fala, a terra prometida não chega nunca, mas é porque Deus está trabalhando na sua vida, é porque Deus está te preparando, você está tendo experiências com Ele, até que você esteja pronto para a bênção. Porque se você vive a bênção antes de estar pronto para ela, ela pode destruir você. Quantas pessoas que chegam ao sucesso rápido e não sabem gerenciar o sucesso? Deus quer preparar o nosso coração, ensinar princípios, a gente tem experiências com Ele, para que quando a gente chegue lá, a gente possa fazer bom uso dessa bênção, amém? Então, o povo precisava de experiências com Deus, porque eles ainda não estavam prontos. Assim, no versículo 18, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Lembra da cena? Não sei se alguém aqui foi ver no cinema o filme Êxodo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho aí. Eu não vi o filme ainda, mas é a história. Então, você pode comparar com o filme, a Bíblia, o filme, a pregação de hoje, e ver se o filme foi real ou não. Então, assim, a gente vê aqui que o povo de Israel já tinha saído do Egito, e aí Faraó, desse tipo, ficou indignado: deixei o povo ir, eles eram meus escravos, estavam construindo todo o império para mim, vou atrás deles. E o exército egípcio foi atrás do povo de Israel, e no versículo 19, aí eles chegaram no Mar Vermelho. Aí no versículo 19 diz que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá o auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Aí no
versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Eles tinham que caminhar de dia e de noite porque tinha um exército com carruagens vindo atrás deles. Então não dava tempo para descansar. Preciso pegar o inimigo estava vindo, eles tinham que avançar. E Deus ia guiando aquele povo numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo. Isso era visível ao olho nu para todo aquele povo. Lembra? Deus não quis levá-los num caminho curto, mas num caminho mais longo, para que o povo tivesse experiências com Deus e aprendessem a obedecê-lo e a temê-lo. Então, a coluna de nuvem, olha que interessante o versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A coluna não se afastava do povo de dia e não se afastava, de coluna de fogo não se afastava à noite. Deus estava sempre na frente do povo, 24 horas presente. Esse não era um fogo que a chuva apagava. Esse não era uma coluna de nuvem que o vento dissipava. Porque se você olhar a coluna de nuvens, o vento, se olhar para as nuvens, o vento logo dissipa, muda de forma, manda para longe, o céu fica azul, né? Mas essa era uma coluna que nem o vento, nem a chuva apagava e nem o vento dissipava. Amém? Amém. E o que você tem colocado na frente como prioridade em sua vida? Bom, vou chamar aqui meus colegas aqui novamente. Vocês estão em ordem? Amém. Então, Deus está em primeiro lugar nas minhas finanças, né? Nas minhas finanças, Deus está em primeiro lugar. Como que eu coloco Deus em primeiro lugar nas minhas finanças? Eu quero que Ele seja uma coluna de nuvem na minha frente durante o dia e uma coluna de fogo na minha frente durante a noite. Para Ele me guiar, Ele precisa estar na frente, porque de trás Ele não tem como me guiar. Bem, alguém consegue guiar você seguindo? Para que guia tem que estar na frente, não é? Ei, vamos lá na minha casa? Você sabe onde eu moro? Não, não sei. Então tá bom, vai na frente que eu te sigo. Tá certo? Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa colocar Deus na frente. Como que a gente coloca Deus na frente? Honrando Ele com nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabe um fato interessante? Eu, como pastor há alguns anos, já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, eu não tenho condição de dar o dízimo. É 10% da minha renda, vai faltar. Sabe que outro fato interessante? Que todas as pessoas que dão dízimo dizem o contrário. Falam: pastor, eu sempre tenho condição de dar o dízimo. Porque quem dá tem condição e quem não dá não tem. Não é esquisito isso? Então o que você prefere? Ter condição ou não ter condição? Né? Então, uma coisa que Deus faz, que Ele pede para a gente colocá-lo à prova, é nesse quesito de dízimos e ofertas. Para que a gente aprenda a honrá-lo, a ser generoso com Ele, com as coisas dEle, para que haja mantimento na casa dEle, para que mais pessoas ouçam essa mensagem de fé, amor e esperança. Ele vai nos honrar com todas as nossas finanças. Ele promete isso. Amém? Bom, Deus está em primeiro lugar nas minhas finanças? Se não está, eu preciso aprender a colocá-lo na frente delas. Amém? Bom, está aqui a dica. Fica aqui de novo. Imagina, eu amo Deus porque Ele não é como nós somos. Deus, a Bíblia fala que Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Agora imagina se Jesus fosse que nem nós e fosse olho por olho, dente por dente. Imagina se Jesus ficasse retendo todas as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, da mesma forma que a gente retém nossas ofertas para Ele. Como nós ficaríamos, aquém de bênçãos divinas?
Glória a Deus que Ele não é assim, mas quando a gente esbanja a generosidade, quando a gente coloca Ele na frente, Ele tem ainda mais prazer de nos abençoar, e nos abençoa com muito mais amor. Então, Deus está em primeiro lugar nos meus hobbies e nos meus interesses. O que mais te anima? Bom, quem gosta de ir em estádio de futebol aqui ver jogo? Nós temos alguns aí, torcedores aí, fanáticos aí de Corinthians e São Paulo. Galera de São Paulo, eles brigam muito, lá tem palmeirense, enfim, tem Santos, enfim. Num jogo de futebol, você grita gol? Você não se empolga, não se anima em ver teu time avançar, você não faz quando ele erra, né? E a gente se anima muito quando a gente está assistindo um jogo do nosso time. Aí você grita, gol da Alemanha! Gol da Alemanha! Desculpa, gente, foi um flashback que eu tive agora, mas eu estava querendo esquecer esse passado de 2014, mas ele continua me assombrando em 2015. Mas o fato é que quando você está assistindo um jogo de futebol, você não mede esforços em celebrar, em gritar, em perder a sua voz, dando suporte para o time que você ama. Mas aí o camarada chega na igreja e na hora do louvor ele está lá assim. Persegues e me abraça, com a mão no bolso, né? Às vezes nem está fechando o olho, está assim olhando para o teto, está olhando para o irmão que está com o dedo no nariz, está ali percebendo tudo que está acontecendo, a música rolando, Deus falando, Deus derramando. Uma vez um pastor, colega meu, teve uma visão muito fantástica durante o louvor. Ele viu Jesus com um jarro de óleo, e ele vinha passando pelas fileiras da igreja. E aquela pessoa que estava com a mão no bolso, assim, Jesus vinha, dava uma gotinha do óleo e a pessoa se animava, tirava um pouquinho da mão do bolso e botava a mão assim. A pessoa que estava com a mão assim, Jesus vinha e derramava um pouco mais, ela levantava a mão assim, já ficava mais animada. Agora a pessoa que já estava assim, pulando, ele vinha e derramava o jarro inteiro. Porque é assim que funciona com Deus. Quanto mais você se dá para Ele, mais você tem. Amém. Então que esse ano de 2015 você aprenda a colocar Deus na frente dos seus interesses, na frente dos seus hobbies. O futebol não pode ser mais importante que o meu relacionamento com o meu Deus. A minha euforia pelas coisas desse mundo não pode ser mais importante pelo meu amor, pela minha paixão pelo meu Deus. Amém? Deus na frente em 2015 nos meus hobbies e nos meus interesses. Amém? Amém. Tem gente que fica mais animado. Agora eu vou entrar aqui olhando o feed do Facebook do que em ler a palavra de Deus. Não é triste isso? Que em 2015 isso mude. Tem gente que fica mais animado em assistir o BBB, pelo amor de Deus, BBB 15 agora, do que estar presente numa célula da nossa igreja, num grupo de conexo, do que numa reunião de oração. Gente, que isso? Deus tem que estar em primeiro lugar nos meus interesses e nos meus hobbies. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Eu cansei de contar as vezes que eu deixei de surfar, de fazer coisas que eu amo para priorizar Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. Amém? Então, Deus está em primeiro lugar nos seus interesses. Deus está em primeiro lugar nas suas finanças. Terceiro, Deus está em primeiro lugar nos meus relacionamentos. Será que eu tenho dado mais prioridade para as pessoas que me afastam de Deus do que para o próprio Deus? Porque às vezes relacionamentos é uma coisa que pode ser uma bênção e também pode ser uma maldição. Que é muito mais fácil eu andar, se eu estou em cima, é muito mais fácil ele me puxar para baixo do que eu puxá-lo para cima. Quem que eu vou priorizar nesse ano de 2015? O meu relacionamento com Deus ou com pessoas que me afastam dele? Será que eu estou colocando a minha vontade dos solteiros agora? Será que você está colocando a sua vontade de casar, de encontrar seu marido, de encontrar sua esposa na frente da sua vontade de estar com seu Deus? A Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus
e todas as suas e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A minha vida é assim, a vida do Cleiton foi assim, a vida do Paulo está sendo assim, porque eles estão noivos. E toda vez que você decide buscar as coisas de Deus, Ele acrescenta. Quem acrescenta é Deus, não é você. Você não precisa sair que nem louco buscando ser acrescentado, porque quando na minha vida eu decidi buscar Deus em primeiro lugar, o reino dele, a justiça dele, eu conheci essa linda princesa aqui. Se eu tivesse invertido a ordem e dando prioridade em encontrá-la do que buscar a coisa de Deus, eu nunca teria achado, porque o que despertou o amor dela em mim foi a minha paixão por Deus. Se você quer uma mulher, um homem de Deus para a sua vida, seja apaixonado pelo Deus dele, que você vai ver. Próximo. Deus está em primeiro lugar nos meus planos, na minha agenda, no meu tempo. Tem gente que acha que priorizar Deus é ir à igreja aos domingos. Poxa, eu vou na igreja todo domingo eu chego lá às 7 horas, no horário que o culto começa, acaba o culto, ainda fico até um pouquinho mais tarde me relacionando com os irmãos, e acha que está priorizando Deus com o seu tempo, com a sua agenda, com os seus planos. Faltei só uma vez Então está priorizando. Então assim, imagina se eu chego para minha esposa e falo assim: amor, que tal eu ser fiel a você só uma vez por semana? Só nos domingos. Os domingos eu vou ser fiel a você. A gente vai à igreja junto, né? Agora sim, esse ano de 2015 eu tenho algumas viagens programadas, eu tenho algumas oportunidades, e eu não vou me comprometer na fidelidade nesses outros dias, mas domingo eu sou todo seu. O que você acha que ela vai fazer? Ela vai quebrar um dos 10 mandamentos que fala: não matarás. Conheço a mulher que eu tenho. Mas qualquer mulher decente faria isso com seu marido, né? Então, ainda ia se safar ainda. Mas, gente, o ponto é que às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus, e fidelidade parcial não quer dizer fidelidade alguma. Então nós temos que ter isso em mente. Nós temos que colocar Deus na frente dos nossos planos, na frente das nossas agendas, no nosso tempo, todos os dias. Se você dedicar 15 minutos por dia lendo a palavra de Deus, você sabia que em um ano você termina a Bíblia inteira? É o poder da constância. Todos os dias, 15 minutos. A gente gasta muito mais no Facebook todos os dias do que 15 minutos. 15 minutos na palavra de Deus, todos os dias, a gente consegue ler a Bíblia inteira e aprender muitas e muitas coisas fascinantes. Agora, o rei Davi, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu te buscarei de manhã, de tarde e de noite. Nós falamos sobre o jejum de Daniel. Daniel era um cara que ele foi preso e foi condenado à morte na cova dos leões. Sabe por que ele foi preso e condenado à morte na cova dos leões? Porque ele orava 3 vezes ao dia, como lhe era de costume. Ele se trancava no quarto, abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Orava ao seu Deus, orava pela sua cidade, orava pela sua nação. 3 vezes ao dia. Então, olha o que diz, vamos ler ali, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente pode colocar Deus em primeiro lugar todo o tempo. A gente pode comer, beber, qualquer outra coisa que você estiver fazendo, tanto que no seu coração você faça para a glória de Deus, você está priorizando Deus. Quantas vezes minha mãe limpava a casa priorizando Deus em seu coração? Ela orava, ela clamava, ela cantava e Deus falava com ela.
Colossenses 3,17 diz o quê? Tudo é problema do espaço, né, gente? Ó, um dos nossos projetos 2015 é ter um templo maior, amém? Haja provisão, mas Deus proverá, e a nossa generosidade sustentará, amém? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando graça por meio dele, graças a Deus Pai. Então, tudo que você fizer, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Sabe que você pode ser um canal de bênção muito mais do que você imagina? Se imagina se todo médico cristão orasse pelos seus pacientes antes de atendê-los. Deus, me dá sabedoria para eu poder ajudar esse paciente que está prestes a entrar no meu consultório. Imagina todos os engenheiros orassem antes de fazer seus projetos. Nós não teríamos prédios tortos na orla de nossa praia, porque ele não orou, não buscou a Deus, não teve sabedoria e fez errado. Aí imaginem o carteiro orando por cada carta. Essa carta está destinada a essa pessoa, e ele ora por aquela pessoa, ele abençoa aquela pessoa e coloca ali naquela caixinha de correio. Você que trabalha com comércio exterior, você pode orar pelo BL, você pode orar pelo seu cliente, você pode orar pela carga que você está fazendo desembaraço. Deus tem produtos nesse container que nas casas que eles forem chegar, que seja uma bênção, que aquela família seja abençoada. Você que trabalha com garçom, Dona Nadias, com buffet, pode abençoar as pessoas que estão comendo da sua comida. A oração do justo muito pode em seu efeito. Estabeleça esse hábito, amém? Como você se sentiria se Jesus lhe desse o mesmo tanto de atenção que você dá para Ele? Como você se sentiria se Ele fizesse isso? Que bom que Ele não é assim, né? Mas vamos mudar isso em 2015? Deus está em primeiro lugar nos meus problemas e desafios. Deus está em primeiro lugar nos meus problemas e nos meus desafios. Quando a coisa fica preta, para quem você corre? Nem sempre. A gente corre para o remédio, a gente corre para a farmácia, a gente corre para a murmuração. Quantos já correram para a murmuração? Né? Quem é que gosta, quem é que é pai e viaja com os filhos ficam lá, já chegamos? Está chegando? Vai demorar? O meu filho, ele tem tido crises de ansiedade que a gente não sabe nem como gerenciar. Está demorando. Outro dia eu levei ele no banco comigo. Vai demorar, papai? Falei, filho, normalmente no banco demora. Aí pegamos a senha, sentamos. Não vai chamar a gente, papai? Daqui a pouco, filho, espera um pouco. E a gente vê que essa geração micro-ondas, né? Que é tudo agora, né? Eu quero ele ficar com raiva quando começa o comercial do Discovery Kids. O comercial vai demorar. Quero ver a Peppa. Né, amor? Agora imagina Deus tendo 7 bilhões de pessoas no assento do carro dele. Ele lá querendo guiar nossas vidas e a gente murmurando. Está chegando, Deus. Já chegou na hora da minha bênção, Deus. E meu marido, Deus. E Deus. E não sei o que lá, Deus. Eu queria ter uma promessa, Deus. E fica murmurando e murmurando e murmurando. Ai, mas minha vida antiga era melhor. E era assim que o povo de Israel fazia. Quando vinha dificuldade, quando via um desafio, Deus, tu me fez sair do Egito para me matar no deserto. Antes eu tivesse ficado lá, porque lá tinha cebola para comer. Ninguém beijava na boca naquela época. Ordens expressas do faraó: não quero o povo de Israel beijando na boca. Dá-lhe cebola neles. Então, a gente vê nessa questão assim, que quando a coisa fica preta, nem sempre a gente põe Deus em primeiro lugar. Mas deveríamos.
Pôr Deus em primeiro lugar no seu momento de dificuldade, no seu momento de desafio, significa você ter a plena e convicta confiança de que Ele está no controle e que Ele vai te ajudar a sair do momento de dificuldade que você se encontra. Amém? Amém. Ele vai te ajudar. Sabe uma coisa interessante? Quando a gente não coloca Deus na frente dos desafios, sabe o que a gente coloca na frente dele? O próprio desafio e uma lupa em cima. Aí os seus problemas, os seus desafios ficam ainda maiores do que são. Uma coisa interessante que eu estava meditando outro dia é que o povo de Israel sabia com detalhes todos os pesos e as medidas da armadura de Golias. Quando eles foram guerrear o povo filisteu contra o povo judeu, o povo de Israel, o rei comandado pelo rei Saul, a Bíblia fala que eles descreveram, olha só para os nossos inimigos, olha só para esse gigante, ele tem 3 metros, blá 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 centímetros, ele tem o cabelo assim, ele tem o olho assim, ele tem a lança dele tem 7 quilos a ponta da lança, a armadura dele é de bronze puro, e ele ainda tem um escudeiro que vai na frente dele, e eles no mínimo detalhe sabiam de tudo que o inimigo dele tinha. E a Bíblia fala que eles o quê? Tremiam na base, os seus joelhos eram trêmulos toda vez que o gigante vinha desafiá-los. Isso quer dizer o quê? Foco no inimigo, foco no problema. Agora chega um jovenzinho chamado Davi com um foco diferente. O foco dele não estava, não estava nos problemas e nos desafios, o foco dele estava em Deus. Ele não enxergou o tamanho do problema. Se ele tivesse focado no problema, ele ficaria com medo. Medo é natural, é do ser humano. Mas como o foco dele estava em Deus, ele ignorou que o cara tinha uma espada gigante, que o cara tinha uma lança, que o cara tinha um escudeiro. Ele só olhou, bom, o único lugar que está descoberto é a testa. É lá mesmo que eu vou. Quando você foca em Deus, você encontra a solução. Quando você foca no problema, você sucumbe nele. Nesse ano de 2015, a gente aprenda a colocar Deus na frente dos nossos problemas, dos nossos desafios. Que a gente coloque Deus na frente dos nossos planos, da nossa agenda e do nosso tempo. Que a gente coloque Deus na frente dos nossos relacionamentos, dos nossos hobbies e dos nossos interesses. E que a gente coloque Deus na frente das nossas finanças. Amém? Vocês podem se sentar. Muito obrigado. Vocês lembram da nuvem que estava guiando o povo no deserto, que não se afastava? Lembra que nós lemos lá em Êxodo 13, versículo 22, que a coluna de nuvem que marchava de dia na frente do povo e a coluna de fogo que estava à noite não se afastava do povo, não saía da frente do povo, mas saiu. Até que chegou um dia que as atitudes do povo de Israel fez com que essa coluna que estava na frente quisesse se dissipar e não mais guiá-los. Vamos ver Êxodo 32, alguns capítulos à frente, pouquíssimo tempo depois, porque esses capítulos, entre o capítulo que a gente leu 13 e o capítulo 32, descreve o momento em que Moisés subiu o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos de Deus e para receber mais algumas informações sobre as leis que o povo deveria seguir. E a Bíblia fala que Moisés ficou lá por muito tempo, 40 dias e 40 noites, tendo comunhão com Deus e recebendo essa revelação de Deus para passar para o povo. Acontece que esse povo não sabia se Moisés ia voltar ou não. Passaram-se 40 dias, cadê Moisés? Cadê Moisés? Eles chegaram ao irmão de Moisés, Arão, que era o sacerdote, e disse: vamos fazer deuses para nós mesmos, para que eles nos guiem no deserto. E eles pararam de querer seguir a nuvem de fumaça, e a nuvem
e a coluna de fogo para poder fazer um Deus para eles mesmos. Aí eles pegaram brincos, pegaram todos os artifícios de ouro que eles receberam do povo egípcio, que eles pegaram do povo egípcio antes de ir embora, e fizeram um bezerro de ouro. Olha lá o que diz no capítulo 32 de Êxodo, versículo 6, diz assim: na manhã, a parte B, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a Faraó. O povo fez o bezerro de ouro, fez uma festa, comeram, beberam e se entregaram a Faraó, porque Moisés estava demorando. Então a bênção de Deus está demorando, o que eu faço? Vou me entregar a Faraó? Vou voltar ao meu modo antigo de viver? E Deus estava preparando algo para abençoar o povo. Deus estava entregando leis que iam fazer com que o povo fosse abençoado por elas. Deus estava, nesses 40 dias, dando algo maravilhoso para o povo, e o povo fazendo coisas erradas. Então, no versículo 7, o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ainda deram a glória para o bezerro que era de Deus, né? Aí Deus, muito indignado, disse para Moisés assim, no capítulo 33, versículo 1: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde manda leite e mel, mas eu não irei com vocês. Mas eu, a coluna que estava na frente, de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite, dizia para Moisés: não vou mais na frente de vocês. Vou mandar um anjo, mas eu não. E aí Deus fala assim: pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Vocês são... Eu fui olhar no dicionário o que quer dizer obstinado. Obstinado significa inflexível, aquele que não se dobra, que defende a sua opinião e o seu objetivo ou causa com veemência, é teimoso, não se curva às verdades de Deus. Obstinado, em inglês chama stiff-necked. Stiff-neck, que quer dizer o quê? Pescoço travado. A pessoa tem pescoço travado, né? Olha só como Deus chama esse povo. E por serem obstinados, a presença de Deus que estava na frente, Ele não mais queria estar com eles. Mas olha como Deus ainda é maravilhoso. Ele disse assim para Moisés: olha, Moisés, eu não vou com você, mas você sai desse lugar, você vai para a terra que eu prometi, porque eu prometi, eu vou cumprir. Eu darei ela a você, darei aos seus descendentes. Vai um anjo na frente e ele vai derrotar os inimigos para vocês. Eu te dou a bênção. Você pode ter a bênção, mas a minha presença vocês não mais vão ter, porque vocês são obstinados. Moisés podia ter falado: beleza, tenho a bênção. Quantas pessoas já iam falar isso? Já é, né? Opa, a bênção está garantida. Fui. Vai um anjo na frente mesmo, meus problemas vão ser resolvidos, o anjo vai dar conta do recado, eu vou me apoderar da terra prometida, eu vou gozar de paz e harmonia, leite e mel, porque eu vou me preocupar? A bênção está lá. Moisés teve ali a opção de ter a bênção sem o abençoador. Deus faz isso com a gente, às vezes. Você quer a bênção? Eu te dou. Mas o que é mais importante? O que é mais prioridade? A minha presença ou a bênção que você tanto quer? E aí você prefere
ter a bênção nas suas mãos, ou você prefere ter um relacionamento pessoal e íntimo comigo? Porque quando você pode ter a bênção sem o abençoador, mas é impossível você ter o abençoador e não ter a bênção. Amém. Olha o que Moisés fez. Vamos lá, versículo 12 do capítulo 33. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se tu não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que o teu povo, eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? É a presença de Deus que nos faz diferente, que nos distingue dos outros povos. E aqui Moisés disse: eu não quero a bênção sem o abençoador. Essa é a opção que Deus nos dá hoje. Você pode ter minhas bênçãos, mas você prefere me ter? A gente pode pedir para Deus abençoar, nós preenchemos no final do ano o cartãozinho dos sonhos. Deus abençoa meus planos, eu consagro eles a Ti. Deus, Ele pode abençoar os seus planos, seus sonhos, realizar os seus desejos, mas e aí? Você quer Ele na frente? Qual o valor da bênção sem a presença de Deus? Do que adianta viver numa terra onde mana leite e mel se Deus não está lá? Se Deus não estiver comigo, do que adianta ter o melhor emprego? Do que adianta ter uma família feliz, realizar todos os meus sonhos, se Deus não estiver comigo? Ainda assim me sentirei vazio. Nós vimos aqui que o povo de Israel, já vamos encerrar, nós vimos aqui que o povo de Israel, eles fizeram coisas que afastaram a presença de Deus. Deus ainda deu mais uma oportunidade para eles. Deus ainda falou para eles: se você pode ir sem mim. Mas Moisés apelou. Moisés disse: não, Senhor, eu não quero ir sem ti. Eu não quero ir sem tua presença. A Bíblia fala que o povo, após ter pecado, eles tiveram que se santificar, eles tiveram que se consagrar, eles tiveram que se arrepender. A Bíblia fala que o povo, quando ouviu as palavras de Deus, eu não vou mais com vocês, eles começaram a chorar. Eles começaram a se humilhar diante de Deus. E os enfeites que eles usavam, eles pararam de usar. Digamos que talvez alguns enfeites que a gente coloca na sua vida são coisas que nos afastam de Deus. São coisas que afastam a presença de Deus de nossas vidas. E hoje eu quero fazer um convite a você, a deixar esses enfeites de lado, a removê-los de uma vez por todas de suas vidas, a colocar certas coisas para trás de Deus e deixá-lo na frente. Queria que você fechasse seus olhos um minuto.